Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, da do Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala é a missionária Zelinha, membro da Segunda Igreja Presbiteriana em Campina Grande, Paraíba, que faz parte da missão Cariri para Cristo. A nossa reflexão hoje será em Isaías 42, que tem por título Servo do Senhor, que vai do verso 1 ao verso 9, segue o texto com o segundo título que é Cântico de Louvor pela Salvação do Povo, que vai do verso 10 ao verso 17. Em seguida, nós vamos ler, ainda em Isaías, no capítulo 52, a partir do verso 13, que vai até o verso 15, e continua no capítulo 53 por completo. Esse texto, que inicia no 52, tem por título O Sofrimento e a Vitória do Servo de Deus, ou do Servo do Senhor. Prestem bem atenção na leitura do texto, pois traz para nós um sublime ensinamento. Você, a início, pode até perguntar a si mesmo, quem é o servo do Senhor? E quando você observa a leitura apresentada em Isaías, você vai reconhecer quem é este servo. Principalmente quando você lê Isaías 41, verso 9, que vem descrever a respeito deste servo. Leamos o texto. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumiga. Com fidelidade promulgará o direito, não desanimará, nem será esmagado, até que estabeleça na terra a justiça. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Que formou a terra e tudo o que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, chamei você em justiça, eu o tomarei pela mão, o guardarei, e farei de você mediador da aliança com o povo, e a luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém, a minha glória, nem a minha honra, as imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e agora eu lhes anuncio coisas novas, e antes que se cumpra, eu as revelo a vocês. Isto foi até o verso 9. Agora o cântico de louvor pela salvação do povo. Cantem ao Senhor um cântico novo, que ele seja louvado desde os confins da terra, pelos que navegam no mar, por todas as criaturas que vivem nela, e pelas terras do mar e os seus moradores. Ergam a voz o deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam Sela e clamem do alto dos montes. Dei honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra. Clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como mulher que está dando à luz e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Devastarei os montes e as colinas, e farei secar toda a sua vegetação. Tornarei os rios em terra firme, e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhece. Farei com que andem por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz diante deles, e aplanarei os caminhos ásperos. Estas coisas lhes farei, e nunca os abandonarei. Retrocederão e ficarão cobertos de vergonha os que confiam em imagens de escultura e que dizem às imagens de fundição: vocês são os nossos deuses. Seguindo ainda a leitura sobre a ação gloriosa de Deus a respeito dos que esperam no Senhor, darei continuidade fazendo a leitura em Isaías, no capítulo 52, a partir do verso 13, que fecha o capítulo 52 até o verso 15, e depois lerei o capítulo 53, pois todo esse texto se refere a respeito do sofrimento e a vitória do servo do Senhor. Veja que eu li o texto no capítulo 42 de Isaías, que fala a respeito do servo do Senhor. E aqui vamos falar do sofrimento e da vitória deste servo. O Senhor Deus diz: tudo o que o meu servo fizer dará certo. Ele será louvado e receberá muitas homenagens. Muitos ficarão horrorizados quando o viram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Mas agora muitos povos ficarão admirados quando o virem, e muitos reis não saberão o que dizer, pois verão coisas de que ninguém havia falado. Entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir?
Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelha que se havia perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Foi ele maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa, e será os seus descendentes, e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados dele serão perdoados. Por isso eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa, junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Então, diante da leitura desses dois textos que se encontram no livro de Isaías, ainda vou citar o verso 9 do mesmo livro de Isaías, do capítulo 41, que diz o seguinte: você a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, a quem eu disse, você é o meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Falando a respeito de você é o meu servo, aqui se dá início à mensagem desenvolvida nos 4 cânticos do servo. Inicialmente, os israelitas são os servos do Senhor, mas, como estes são falhos e pecadores, Deus envia o Messias, ou seja, Deus envia Jesus Cristo para tomar o lugar de muitos pecadores, mas de pecadores que confiam que ele realizou a obra em favor daqueles que nele crê. Veja que ele, o Messias, é o servo separado por Deus para assumir esta função e atrair todos para si. Ao longo dos cânticos, essa transferência de missão vai acontecendo e a missão se cumpre no cântico do servo sofredor, que foi o texto que eu li de Isaías 53. O servo sofredor é Jesus. Ele não tem pecado, mas ele é crucificado em favor de todo aquele que nele crê. Você tem crido em Jesus? Você tem crido que ele tem feito o que você jamais conseguiria fazer? Veja que Deus usa o profeta Isaías para declarar que o Messias seria reconhecido como o meu servo. Reconhecido por quem? Reconhecido pelo próprio Deus. Porque Jesus tomou sobre si as nossas dores e enfermidade sem abrir a sua boca. Ele se ofereceu a si mesmo como sacrifício vivo para que aquele que nele crê seja redimido, seja restaurado. Pois é nele que se concretiza ou que se cumpre o que está lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, que o Senhor diz à serpente que ia enviar um que esmagaria a sua cabeça. E na cruz do Calvário, Jesus esmagou a cabeça da serpente. Na cruz do Calvário, ele disse ao Pai que tudo estava consumado e que ele entregava ao Pai o seu Espírito. E essa ação, ela acontece em favor daqueles que nele crê. Creia que Jesus é a solução para a sua vida, pois ele mesmo declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Nenhuma ação que o ser humano faça fora da ação que foi realizada por Jesus o coloca na presença de Deus. Quando você lê, por exemplo, Atos 10, que fala a respeito de Cornélio, em que Cornélio é um homem de oração e é um homem que dá esmola, um dia ele estava orando e o Senhor o visita e diz a ele: as tuas orações e as tuas esmolas chegaram à minha memória, mas você não. Se você quiser chegar à minha memória, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este se encontra na casa de Simão Curtidor. E ele virá e te dirá as palavras que tu precisas ouvir. Cornélio não perde tempo e manda 2 dos seus criados chamar Simão. E Simão vem para dizer a Cornélio o que Cornélio precisava ouvir a respeito do Messias. E dessa forma, ele escuta quem é o Messias, o que o Messias fez, por quem e para quem o Messias fez. Da mesma forma como o Messias foi anunciado a Cornélio, nesse momento eu estou te anunciando o Messias. Se você já é filho, glória a Deus. Ele espera que você também seja um instrumento nas mãos dele para anunciar quem é o Messias para aqueles que caminham sem Deus e sem salvação. E se você ainda não é, ele está te dando a oportunidade nesse momento de você se achegar a ele. Mas como o ser humano pode se achegar a Deus? Se você olhar em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que o homem sem Deus, ele se encontra morto em seus delitos e pecados. Mas como o homem pode se achegar a Deus? Jesus diz que ele só pode se achegar a Deus através dele, porque ele é o único caminho que apresenta o ser humano que se encontra morto em delitos e pecado a Deus. Ele, repetindo o que Jesus diz, eu sou não é eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cornélio pensava que estava indo a Deus através das suas orações e das suas esmolas. Mas o Senhor o visitou e disse que não eram as esmolas e as orações que o colocava o ser humano na presença dele, mas quem colocava era Jesus. Por isso ele mandasse chamar aquele que poderia falar de Jesus, para que ele tivesse o conhecimento de quem era Jesus, porque foi Jesus quem tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, como é dito em Isaías. Olha, o verso 3 de Isaías 53. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelo sofrimento que ele recebeu. Foi ele quem tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Por isso ele diz, eu sou o caminho. O próprio profeta Isaías mostra em Isaías 1:18 e depois Isaías 52, verso 1 e 2. Eu vou ler os 2 textos para que você possa perceber claramente como é a ação gloriosa de Deus em favor daqueles que reconhecem a sua situação e buscam o socorro em Deus. Isaías capítulo 1, verso 18. O Senhor diz, venham, pois, e vamos discutir a questão. Que questão? A questão do pecado. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiveres dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas se recusarem e sofrerem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Então Deus mostra que a solução para nós é Ele quem oferece, pois a nossa situação faz com que estejamos separados dele. Aquela desobediência que foi gerada lá em Gênesis capítulo 3, em que Adão deixou de ouvir a voz do Senhor e ouviu a voz da serpente. Naquela situação, ele foi separado de Deus e com ele todos os homens. Foi com a queda dele que todos os homens caíram. Entretanto, Isaías 59, 1 e 2, Isaías, no capítulo 1, verso 18 a 20, deixa claro o convite que Deus faz para que nós nos acheguemos a Ele. Em Isaías 59, diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Veja que Cornélio, orando a Deus, Deus diz que as orações dele chegaram à memória, que as esmolas que ele dava também chegou à sua memória. Agora, ele não havia chegado, porque o ser humano só se chega a Deus através de Jesus Cristo, porque foi Jesus quem tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Seguindo no verso 2 do capítulo 59 de Isaías, o texto diz, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o leva a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos.
Mas o apóstolo João nos diz em 1 João 1,9, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A nossa confissão se dá mediante Jesus. A gente conta a nossa situação a Deus em nome de Jesus. No Evangelho de João, Jesus diz que tudo que pedires ao Pai em seu nome, ele o fará para que o Pai seja glorificado no Filho e o Filho seja glorificado no Pai. Então, se você confessar a sua situação a Deus, em nome de Jesus, tenha certeza que o sangue de Jesus passará sobre você, você ficará mais alvo do que a neve e mais branco do que a lã. E aí você terá acesso ao Santo dos Santos. Você terá acesso a conversar com Deus, porque Deus não vai te ver como criatura, mas vai te ver como filho. E se você disser, eu já não sou filho, olha, no Evangelho de João, no capítulo 1, nos versos 11 e 12, a palavra deixa bem claro que Jesus veio para o que era seu, ou seja, para os judeus, e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. O ser humano só se torna filho de Deus se crê na ação gloriosa realizada por Cristo Jesus, porque foi Cristo Jesus quem tomou sobre si as nossas dores e enfermidade. Assim como a palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, não estava sobre ninguém mais, mas só sobre Jesus, porque Jesus foi o único que não pecou. Nele não havia pecado, mas ele se fez pecado por nós. Ou seja, quem é esse nós? É todo aquele que crê na ação gloriosa realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você quer ter vida eterna com Deus? Reconheça o que Jesus fez. Reconheça que Jesus é a tua solução, pois ele foi e é a minha solução. É nele que eu deposito a minha confiança. É nele que eu tenho vida, porque ele disse que veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas antes dele dizer isso, ele disse que o ladrão veio matar, roubar e destruir. Mas ele veio para dar vida e vida em abundância. Mas dar vida em abundância a quem? A todo aquele que nele crê. Porque ele é o servo do Senhor. Ele é o servo sofredor. Ele é o servo que tomou sobre si as nossas dores e enfermidade. Ele é aquele que verdadeiramente cumpriu a vontade do Pai. Ele é aquele que exaltou e glorificou a Deus sem abrir a sua boca, porque ele tomou sobre si as dores e enfermidade de todo aquele que nele crê. Que crê que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Que crê que ele é o que apraz a Deus. Pois Deus não se agrada do ser que olha para a imagem de escultura e diz dessas imagens que elas são o seu Deus. Deus não se agrada. Por isso, pense bem, se você até hoje tem se curvado diante de uma imagem de escultura, saiba que isso não agrada a Deus. Se você tem dito a respeito dessas imagens que elas são os seus deuses, saiba que você está provocando a ira do Deus vivo e soberano. Pense nisso. Pense, hoje é o primeiro dia da semana. É o dia em que nós devemos estar cultuando a Deus em espírito e em verdade. Devemos estar exaltando aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que, quando vir, vai chamar uns e dizer a eles, vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o que vos tenho preparado antes da fundação do mundo. E para aqueles que não reconheceram a sua ação gloriosa, ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Busque adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe. Que você medite nesta palavra que você acaba de ouvir e que esta palavra seja anunciada na sua casa para que todos os seus também cheguem a esse pleno conhecimento. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.